Continuando as explicações desse tutorial, você já sabe que é necessário, né, clicar em uma nova questão. Depois que você clicar em uma nova questão, você vai ser direcionado e direcionada para as opções de alternativas, o tipo de questão que você quer colocar para a pessoa, para o seu aluno, né? Então, vamos testar aqui a opção de múltipla escolha, né? Que é a opção ou é o tipo de atividade que é mais utilizada, né? Para fazer avaliações, atividades, tá? Então, vamos clicar. Você vai clicar aí em múltipla escolha e logo em seguida você vai clicar em adicionar. Em nome da questão, você vai colocar a questão 1, 2, 3, 4, enfim, tá? Você vai colocar um texto da questão. Se você não colocar essas informações, a questão não anda, tá? Não salva, na verdade. E aí no texto da questão você pode colocar, né, uma informação acerca, né, um excerto da questão. Assim como acontece, tá, normalmente, né, numa questão em atividades no formato físico, tá? Então, eu optei aí por copiar uma questão do Enem, tá? E aí de história. Nessa questão, né, nós temos aí um texto e no final do texto nós temos aí, né, o excerto da pergunta, da questão, enfim, tá? Assim que você fizer isso, você vai precisar rolar a página para baixo e quando você rolar a página para baixo, você vai encontrar algumas opções de respostas, tá? Então você vai precisar colocar as opções de respostas para que os alunos possam ter acesso e aí responder somente uma. Depois que você colocar as opções, tá, você vai precisar escolher uma questão ou uma opção que esteja correta, que esteja certa. Para fazer isso, você vai precisar clicar, né, na seta ao lado de nota. E aí escolher a opção de 100%, apenas para uma opção, né, caso somente a questão tenha uma opção que esteja correta, tá? Então, para fazer isso, você pode seguir como está apresentando esse tutorial para você, tá? Então, você clica em 100% e logo em seguida você clica em salvar mudanças. Mas para isso, você vai precisar preencher todos os espaços, tá, das opções. Logo em seguida, você vai perceber como é que a questão vai aparecer para você, tá? E aí, a partir disso, você pode nomear a questão, você pode configurar mais uma vez a questão, tá? Então, a gente percebe que o nome da questão está aí, questão 1, e aí o texto também, tá? Também você pode atribuir a nota, e à medida que você for inserindo as questões, você pode clicar em misturar as questões para que elas possam se configurar de formas diferentes para os alunos, tá? Agora, vamos adicionar uma outra atividade, tá? Um outro tipo de questão. E esse outro tipo de questão vai ser uma questão de verdadeiro e falso. Para fazer isso, você basta ir somente em adicionar uma nova questão e aí escolher o tipo de questão, tá? Na barra de rolagem você rola para baixo até encontrar o item verdadeiro barra falso. E aí você clica em adicionar. Logo em seguida, você vai se deparar com essa imagem, né, com essa configuração, tá, dentro do ambiente virtual. E em nome da questão, você vai poder colocar, né, a questão subsequente, no caso a questão 2, questão 3 e assim por diante. No texto da questão, eu optei por copiar mais uma vez um texto da internet, tá, e colocar, inserir aí, e abaixo do texto da informação, eu optei por colocar essa afirmação é verdadeira ou falsa. Então, o aluno ele pode escolher, tá, entre das duas opções qual é a correta, tá? Então, como é que ele vai fazer isso, né? Observe aí o próximo slide. Antes que o aluno seja aproximado das perguntas, né, e assim por diante, você vai precisar configurar qual opção está correta, né? Se é verdadeira ou se a opção é falsa, tá? Então, você precisa indicar qual é a resposta certa. Nesse caso, né, a resposta correta, né, é a verdadeira. Então, você vai assinalar aí em resposta certa a verdadeira. E no feedback você pode colocar, né, correto, explicar o porquê de estar correto e assim por diante.
E no feedback para falso, tá? Colocar a opção também de incorreto nesse caso. Por quê? Porque se o aluno ele selecionar a opção de falso, vai aparecer para ele que a resposta que ele colocou estava incorreta, tá? E o porquê de estar incorreta. É importante, né, haver essa previsão. Quando você clicar em salvar mudanças, né, ou salvar questão, você vai ser direcionado para essa página que você está vendo aí no vídeo, tá? Então, diferente da primeira, né, antes só estava apenas uma questão, hoje, agora, tá? Já existem duas questões aí. Uma questão de múltipla escolha, a outra questão de verdadeiro e falso, tá? Então, você pode perceber que quando você for adicionar uma nova questão ou um tipo de questão, você vai perceber que existem uma infinidade, né, um conjunto, na verdade, de atividades, de tipos de questões que você pode aproveitar para atender o seu alunado. E ressalto mais uma vez que você pode colocar outros tipos de questões, informações para atender, né, o seu alunado. Se você for retornar, né, para a página inicial e clicar na atividade, você vai ver que você vai ser direcionado e direcionada para essa página que você está vendo, tá? Nela você pode visualizar previamente como é que as atividades vão estar configuradas, né? Como é que as questões estão configuradas, tá? Essas questões que foram configuradas, né, na explicação anterior. Então, vamos lá. Clicando em pré-visualizar questionário agora, você vai ver como é que fica, tá, a apresentação. Então, observe o próximo slide. Logo em seguida, para você ver como a questão vai se configurar, você precisa clicar em iniciar tentativa. Então, quando você clica em iniciar tentativa, você vai ver como é que o aluno também vai ver a questão, tá? Então, como você colocou duas questões, eu, no caso, mostrei duas questões que foram organizadas, então você também pode ver dessa mesma forma quando você for montar, tá, a sua atividade, as suas questões e assim por diante, tá? Então, na questão 1, então você está se deparando aí no seu vídeo com algumas informações, tá? Na primeira seta em vermelho, você está vendo o questionário. Então, como foram montadas duas questões, então você vai ver aí duas questões. Então, quando você configura, né, a atividade da forma como foi passada, você vai ver que fica tudo bem organizado, bem estruturado. Então, as duas opções, né, estão aí de acordo com o que você está vendo no vídeo, tá? E agora eu sugiro que você tente praticar, tente fazer as suas atividades e também, tá, observe o próximo vídeo que vai trazer uma outra dinâmica de atividade.